Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, Moeme-se. Hoje iremos falar com o professor Luiz Miguel, e que não é um cantor de bolero. É o professor Miguel do Moema Tavra, professor de Química. Boa tarde, professor Miguel. Boa tarde, professor Marcelo, tudo bem? É um prazer estar aqui. Espero poder contribuir com o podcast da escola. Obrigado, professor. Primeira pergunta, apresente-se, dê o seu currículo Lattes para a gente. Meu nome é Luiz Miguel Pinheiro de Souza. Eu sou formado pelo Instituto Federal do Piauí, graduação, licenciatura em Química. Tenho mestrado em Físico-Química pela Universidade Federal do Piauí. Sou professor efetivo da Rede Estadual do Ceará e professor de escolas particulares aqui de Fortaleza. Professor Miguel, o senhor tem um livro publicado, não tem? Tenho. Acabei de publicar, acabei não, né? Já faz um tempinho. Escrevi um livro quando eu estava na universidade, só pensamentos mesmo, coisa que um universitário sob pressão, né, acaba botando para fora quando está naqueles momentos assim, com a cabeça bagunçada, e aí eu escrevi algumas coisas assim e acabei publicando. Qual é o nome da obra? 102 ângulos de vista. É sobre o quê? Naquele momento, Marcelo, eu estava passando por muita coisa. Eu acho que, como eu disse, todo universitário em fim de curso, com TCC, com obrigações. Foi na época também que eu abdiquei da religião, né? Foi na época em que eu me tornei ateu. Então, foi um momento onde a gente sente vontade de botar o que está sentindo para fora. Então eu peguei várias histórias de amigos, as minhas, misturei com ficção, com algumas histórias que são reais, eu só escrevi. E aí depois, inclusive, eu nem tinha intenção de publicar, né, mas depois eu fui incentivado a publicar e publiquei. Foi basicamente isso. São várias histórias, falar sobre muita coisa, na verdade. Né? Como é que o ateísmo aparece na sua vida? Eu era cristão, eu era muito cristão, eu já fui... eu já toquei em banda de igreja, eu já fui do coral da igreja, eu vim de uma família cristã, venho de uma família cristã, eu sou casado com uma esposa católica. E na época do meu TCC, o meu trabalho de conclusão de curso, que falava sobre alfabetização científica, um dos pontos da minha pesquisa que falava, né, que colocava como empecilho, como um problema para essa alfabetização científica acontecer, era o pensamento religioso. E o meu orientador da época, ele mandou tirar esse tópico, porque era um tópico muito sensível, e se eu fosse falar dele, eu tinha que falar só dele. Eu tinha que fazer uma pesquisa mais aprofundada, e aí eu me senti desafiado. Eu era um cristão convicto, e na minha concepção, Deus tinha escrito o mundo por meio da ciência, naquele momento. Qual é o problema? É que quando você é um pesquisador sério, você não ignora as evidências. E o resultado da minha pesquisa não estava de acordo com o que eu esperava. Eu acho que foi mais ou menos assim que aconteceu. Eu fui pensando em uma coisa, em um aspecto, e o resultado foi outro. Como é ser casado com uma química que tem muita fé? Eu acho que quando se tem respeito, as diferenças são construtivas. Porque ela, como católica, como cristã, não me acha burro por ser ateu, e eu não acho que ela seja burra por ser cristã. A gente entende que são pontos de vista diferentes, e essa diferença de ponto de vista nos ajuda sempre a melhorar. É assim que eu vejo. Então, quando você tem respeito, a gente constrói sempre opiniões melhores, mais elaboradas, né? Contanto que a gente não veja a outra pessoa como uma pessoa menos inteligente simplesmente por pensar diferente. Falando em diferenças, o senhor trabalhou em escolas particulares em Teresina e veio para cá trabalhar numa pública. E hoje o senhor também trabalha nessa pública, Moema Tavra, e também numa grande escola particular daqui. Qual a diferença das escolas públicas para a particular? Eu vou te devolver com outra pergunta, porque depende do ponto de vista. A diferença para o professor ou para o aluno? Vamos começar pela estrutura. A estrutura depende da escola particular.
Eu já trabalhei em escolas particulares que eram muito ruins, que não valiam um pai ou uma mãe pagar uma mensalidade, entendeu? Agora, nas escolas de renome, eu preciso falar que a discrepância é muito grande e a estrutura influencia no aprendizado. Eu não sei como é que foi aqui em Fortaleza, mas em Teresina, que é de onde eu vim, a gente ainda tem escolas que não tem climatização numa cidade que é muito quente. Uma escola pública que não tem climatização numa cidade que chega a 41, 42 graus, dependendo da época do ano. Isso faz muita diferença em comparação com a escola que é totalmente climatizada, até os corredores, por exemplo. Desde os pincéis de altíssima qualidade que são fornecidos para os professores, até a questão da climatização, como eu falei, o quadro que é milimetrado, né? Talvez para os professores que não trabalhem com gráficos ou números isso não faça tanta diferença, mas um professor de matemática, por exemplo, ele sabe a diferença que um quadro que parece um papel quadriculado faz na hora de organizar o quadro dele. Então isso faz muita diferença, é muito discrepante. Agora me fale se há ou não diferença entre os professores da escola pública e a privada. Infelizmente tem, só que essa diferença depende muito do professor. Porque, por exemplo, eu vim de escola pública, eu estudei em escola pública, eu devo o que eu sou hoje à escola pública. Então, eu faço o possível para que a minha aula na escola pública seja a mesma na escola particular. Eu falo possível porque não tem como, o ritmo é diferente, né? Mas tem professores assim como eu que pensam que a gente tem que fazer o melhor possível. Enquanto eu já vi colegas, né, das escolas particulares que dizem que a escola pública é o momento onde ele vai descansar, onde ele vai colocar qualquer coisa lá no quadro para entreter os alunos e não tenta, né, impor o mesmo ritmo. Então, depende de cada professor, depende do profissional, Marcelo. Agora me fale da diferença se há entre os alunos da pública e da particular, da grande particular. Essa me pega muito, cara, porque eu acho que se o professor ele escolheu ser professor, se ele está sendo professor porque ele quer, o interesse do aluno faz a diferença. Nas escolas particulares, é muito comum que a maioria dos alunos entenda que você é necessário. Entenda que você é necessário. Eles podem não gostar, por exemplo, eu sou professor de química, a maioria concorda que química é complicado, eles odeiam química, mas eles precisam de mim. Eles precisam de mim. É diferente do aluno da escola pública, e é a maioria, claro, né? Temos exceções, sabemos disso. Mas a maioria, quando eu chego na sala, na escola pública, tanto aqui quanto lá no Piauí, quando eu trabalhei, eu acho que nesse ponto, infelizmente, o Brasil é assim, eles já me veem como uma pessoa que está impedindo a diversão deles. Ele está ali, obrigado, eu estou impedindo ele de mexer no celular, impedindo ele de jogar, impedindo ele de conversar. Então, ele me vê como uma pessoa que atrapalha a diversão dele. Então, no professor, isso faz diferença entre você ser aguardado por um aluno de escola particular que quer resolver uma questão, quer tirar uma dúvida, que quer entender um assunto, para o aluno de escola pública que te vê praticamente como um inimigo, porque tem aqueles que levam para o lado pessoal, né? Então, acho que é isso. Agora me fale se há diferença entre os pais da escola pública e os pais da escola privada, da alta escola privada. E aí eu acho que tu vai se surpreender, porque no meu ponto de vista não tem diferença, não. Não tem diferença, porque assim, na essência, no caso, né? É claro que dar aula para um filho de um deputado, filho de uma juíza, tem um traquejo diferente, né? Uma forma diferente de lidar, mas da mesma forma que tem o pai ou a mãe que se acha melhor que você na escola particular, tem esses que se acham melhores que você na escola pública. Tem o pai que cuida, tem a mãe que cuida na escola particular, tem o pai e a mãe que cuida na escola, né, na escola pública. Então, eu acho que apesar de existir a diferença, digamos assim, a forma de se expressar, né? Eu confesso que no caso dos pais da escola particular, a gente vê uma polidez maior. Mas, na essência, são vários tipos, e eu encontro todos os tipos na escola pública e na escola particular. Pelo menos até hoje, né? Vamos continuar em escola. Me diz qual é a tua primeira lembrança escolar. Minha primeira lembrança escolar... Agora tu me pegou. Mas a minha primeira lembrança escolar
foi numa escola que eu estudava de bairro, né? Eu estudei quase a vida toda em escola pública, mas no início da minha vida foi uma escola particular de bairro. E aí era uma escola que ela tinha uns 3 ou 4 andares, e eu lembro de ouvir o sinal tocando e indo para o primeiro dia de aula nessa escola. Eu já tinha estudado em outras, nos infantil, maternal e etc, etc. Mas essa lembrança eu já era um pouco maior, devia ter os meus 6, 7 anos. E eu lembro do sinal tocando e eu subindo essas escadas. É a lembrança mais antiga de escola que eu tenho. E é uma lembrança boa, uma lembrança ruim, diferente? É uma lembrança boa porque o tempo que eu passei na escola foi bom, Marcelo. Eu acho que o professor é o aluno que não quis sair da escola. Ele gostou tanto que quis ficar por lá. Claro que teve os momentos onde a gente, né, eu me meti em muita briga, eu era um aluno muito brigão, não vou mentir, eu era um aluno que me metia muito em confusão, tanto com a gestão, quanto com os alunos, os colegas, mas eu também gostava da escola, né, eu gostava das disciplinas, eu sempre fui da natureza, né, sempre gostava de biologia, de química, gostava de humanas também, nunca entendi geografia, mas eu gostava também, né? Qual foi o professor na escola que mais te marcou, ou professora? Tem que ser a escola de ensino básico ou posso incluir a universidade também? Não, tem que ser no ensino básico, por enquanto. No ensino básico, o professor que mais me marcou foi o professor de ciências do 6º ano, que é a antiga 5ª série. Qual era o nome dele? O nome dele era Daniel. Por que o Daniel te marcou mais? Porque eu via que ele gostava do que ele estava fazendo. Naquela época eu já percebia que tinha muitos professores que se arrastavam para a sala de aula e a preguiça e o cansaço deles passava para mim. É uma coisa que, inclusive, eu tento impor nas minhas aulas, né? Às vezes eu estou cansado, é a última aula, eu vou me arrastando, mas eu tento manter o mesmo ritmo. Porque o aluno que está assistindo a última aula, ele não tem culpa, ele não viu as minhas 9 aulas anteriores. Ele está vendo a primeira do dia. E isso me motivava a assistir a aula dele naquela época, porque às vezes era a última aula e mesmo assim ele estava no pique. Entendeu? Ele mostrava que gostava do que ele estava fazendo e aquilo me chamava a atenção. Eu tinha que prestar atenção na aula daquele cara porque ele estava dando tudo de si. E na universidade, que foi que mais te marcou? Na universidade, cara, tem um professor... Assim, eu tenho várias críticas à forma dele de lidar com os alunos, mas a didática dele era impecável. Professor Tadeu, se algum colega meu, professor da Universidade de Teresina, estiver ouvindo esse podcast, todo mundo conhece o Tadeu. Tadeu é uma lenda em Teresina, né? O Tadeu é aquele cara que fala e copia ao mesmo tempo. A aula dele, uma aula de 2 horas, é o tipo de coisa que a gente aprende em 2 ou 3 meses com um professor comum. É muita informação, é uma rotação muito alta, o nível muito alto, as provas muito difíceis. E eu ficava impressionado com quanto aquele cara sabia, só que ele não era nenhum gênio. Ele era um cara que estudava muito. Então eu pensava, se eu estudar tanto, eu vou conseguir chegar a tanto. Era assim que eu pensava. Então, como eu já pensava em mercado de trabalho, na época eu pensava, para eu me tornar um cara desse jeito, eu tenho que estudar muito. E até hoje eu sou assim. Eu estudei mais depois que eu tive aula com ele do que antes disso. Penso assim, acho que é isso. Qual era a disciplina do professor Tadeu? Físico-química, que foi a que eu reprovei 3 vezes na universidade, mas que hoje eu tenho mestrado na área, porque eu insisti tanto que acabei me especializando na área. Me diga uma coisa, Miguel, o ensino médio seu, como é que foi? Foi fraco, cara, foi fraco. E assim, essa é uma história interessante, porque no 1º e no 2º ano do ensino médio, eu tinha muita dúvida sobre o que eu queria fazer. Eu tinha prestado atenção no professor lá da 5ª série, né, do 6º ano, isso, Daniel, mas eu não sabia se eu ia ser professor, eu não sabia se eu ia ser médico, eu não sabia. Eu estava solto, como muitos alunos da escola pública, né? Eu só me matava de estudar, porque eu sabia que se eu tirasse a maior nota possível no Enem, eu ia poder escolher o curso que eu queria. E eu tinha uma inclinação para a área da natureza. Se ia ser professor, área da saúde, eu não sei, mas eu ia para esse rumo. Só que aí no 3º ano eu não tive professor de química. O professor de química veio chegar em outubro, faltando alguns dias para o Enem.
Então, terceiro ano na escola pública, a gente vê química orgânica, né? Inclusive, por exemplo, no momento em que esse podcast está sendo gravado, eu estou trabalhando com os alunos do terceiro ano reações orgânicas, que é um assunto que cai todo ano no Enem. Mas eu não vi isso no meu terceiro ano. Isso. E eu não vi química orgânica. Eu fui para a prova do Enem sem saber o que era um carbono tetravalente, por exemplo. Eu fiquei muito frustrado e naquele momento eu tive certeza que eu ia ser útil para a sociedade sendo professor de química. Foi mais ou menos isso. Certo. Aí você tenta o Enem. Você sabe quantas questões você acertou das 180? Não, porque eu tinha estudado muito. Como eu estudei muito e eu sabia que o meu curso era fácil de entrar e difícil de sair, eu tinha certeza que eu ia passar. Química é muito fácil de entrar. Então você não marcou o gabarito? Não, eu não conferi, não levei caderno de questões para casa, não fui atrás de saber quantas questões. Eu sabia que eu só precisava fazer o básico, eu já tinha feito o Enem no segundo ano. Eu sabia que eu conseguiria nota suficiente para entrar. Entendeu? Então, eu sabia que eu ia entrar porque esses cursos, né, de química, física, matemática, é muito fácil de entrar. O difícil é estar informado, né? Mas entrar é muito fácil. E como foi o Miguel como aluno da universidade? Foi um bom aluno? Foi um medíocre? Eu demorei a levar a sério. Como é que eu posso explicar? Eu entrei em 2013. Eu tinha 16 anos. Eu era muito, muito imaturo, muito juvenil. E eu achava que era igual escola. Eu conto muito para os alunos a história do meu primeiro período da universidade, onde de 7 disciplinas eu reprovei 3. Eu demorei a entender o que significava reprovado no boletim. Aquilo nunca tinha me ocorrido. Então eu ainda lembro de mandar mensagem para o meu professor de cálculo. Na universidade a gente tem um número dos professores, a gente pode conversar, né? Eu digo, professor, não entendi, eu vi no meu boletim reprovado, o que foi que aconteceu? Aí ele me respondeu, eu que pergunto, que desempenho patético foi esse e tal. Então, nos primeiros períodos, eu levava muito na brincadeira, eu não estava nem aí se eu reprovava disciplina, eu não estudava, eu achava que eu ia empurrar com a barriga. Só que aí, depois de uns 2 anos de reprovar algumas disciplinas, eu comecei a levar a sério. Aí eu comecei a me destacar, eu fui o melhor aluno em algumas disciplinas, eu fui presidente de organização de eventos, inclusive um grande, né, que é a Semana de Química e Biologia, é o maior evento dessa área do Piauí, e foi o primeiro que a gente organizou, eu estava na frente da presidência, eu organizei viagem para congresso, eu apresentei artigo em congresso, eu posso dizer que na primeira metade eu fui medíocre, na segunda metade eu fui um aluno exemplar. Como é que foi as 24 horas antes do senhor entrar em sala de aula pela primeira vez? Eu quis seguir um padrão. Eu sou um cara muito racional. Eu eu nessa posição. Então, desde do momento onde eu soube que eu ia entrar na sala de aula, isso foi em 2014, foi pelo PIBID, né? Eu não sei como é que está hoje, Marcelo, o Programa de Bolsa de Iniciação à Docência, né? O programa do governo federal da época, não sei se ele ainda existe, eu estou por fora. Mas, na época, eu sabia que eu ia entrar em sala, só que eu não poderia dar aula. Mas no caso em questão, o professor que era meu supervisor, ele não estava muito preocupado com isso, ele sumiu e eu tive que assumir a turma dele. Então, eu sabia, sendo um professor de química e que já tinha tido outros professores de química, eu sabia que eu tinha que dar um jeito de chamar a atenção dos alunos de uma forma diferente, porque química é uma disciplina cansativa, que muitas vezes é muito chata. Eu sabia que eu tinha que ter um tom de voz bacana, um quadro bacana. Então, por mais que a minha primeira tentativa de aula, eu chamo de tentativa, porque ali foi péssimo, mas eu tentei imitar padrões que eu considerava satisfatório. Não consegui, porque eu acho que a nossa primeira aula nunca é boa, né, Marcelo? Mas eu sempre, até hoje eu tenho isso em mente. Tem uns professores que eu admiro, quadros que eu acho bonito, forma de falar, exemplos, tudo que é bom eu copio e dou os créditos. Eu penso assim. Me diga uma coisa,
O senhor estava já na faculdade ou já tinha se formado quando deu aula no terceiro ano? A primeira aula, eu estava no terceiro ano. Eu iniciei no terceiro ano. Como eu falei, né? Eu entrei em 2013, a primeira aula foi em 2014. Eu tinha um ano de graduação, eu ainda levava as coisas muito na brincadeira, mas nesse dia eu levei a sério porque eu fiquei com medo, fiquei nervoso. Acho que todo professor, eu acho que toda turma nova a gente fica nervoso. Eu não consigo não ficar nervoso quando eu vou começar com a turma nova. Esse ano, aqui na escola, a gente recebeu 2 turmas de primeiro ano. Nas duas eu fiquei nervoso. Nas duas eu bateu o frio da barriga, né? Eu chego com o pé na porta, mas eles não percebem que eu estou nervoso. Eu acho que o grande truque do professor é isso. O aluno não pode perceber que você está nervoso. Eu acho que eles vão escutar esse podcast aqui e eles vão perceber alguns dos nossos segredos, né? Mas eu acho que é isso que eles querem ouvir quando clicam no episódio de um professor, para saber o que o professor tem a dizer fora da sala de aula. Acho que é isso. Porque, porque tanto a gente é novo para eles, mas eles também são novos para a gente, né? Pois é. E o novo causa uma certa ansiedade. Sim. Né? Sim. Então vamos começar agora, já que sou um professor experimentado com terceiros anos e cursinho, diz pra gente como é que um aluno do terceiro ano ou do cursinho deve se preparar para o vestibular/Enem. Eu acho que o primeiro passo é entender o que ele tem que fazer, Marcelo. Isso não é exclusivo das escolas públicas, acontece em toda escola, até nas escolas particulares de renome, sempre tem um aluno do terceiro ano, que lá eles chamam de terceira série do ensino médio, né? Tem um aluno que ele não percebe que ele tem que agir diferente para conquistar um objetivo diferente. Eu costumo dizer que o aluno do terceiro ano ele já conseguiu se formar. Eu não acho que seja muito difícil o aluno conseguir se formar, sabe? Chegou no terceiro ano, só se ele der uma facada em alguém e que é para ele reprovar no terceiro ano, né? Então, o problema do aluno do terceiro ano não é mais nota, não é prova, ele não tem que pensar nisso, ele tem que entender que o objetivo que ele quer é muito difícil e que ele precisa se dedicar, ele tem que se dedicar. O aluno que ele continua se comportando como se estivesse no primeiro ano, no segundo ano, ele não vai passar. A competição é muito selvagem, é muito insana. E às vezes eu vejo alguns bons alunos, mas que são péssimos estudantes. Eu fico até triste de bater a real, sabe? Eu falo, olha, você não vai passar. Eu sei que você se comporta em sala, você não falta, você obedece os professores, mas isso não é suficiente, isso não te garante uma vaga na universidade. Para tu entrar lá, tem que estudar muito. Então, o primeiro passo é esse. E o segundo, e eu posso resumir nisso, né, é a disciplina. Disciplina. Porque motivação varia demais. Motivação é muito efêmero. Tem dias que eu quero dar a melhor aula da minha vida, mas tem dia que eu só quero ficar em casa. Só que eu sou disciplinado, eu sei que se eu faltar, vão descontar do meu salário. É uma obrigação. Eu trato o meu trabalho como uma obrigação. E o estudante de terceiro ano tem que tratar o estudo como uma obrigação. Se ele achar que é só quando ele quer, só quando ele se sente motivado, não vai para frente, não vai passar, não vai conseguir. Eu acho que talvez 90% ou mais, pelo menos dos alunos da escola pública do terceiro ano, não são estudantes. São alunos. Toda aquela pessoa que é matriculada em uma escola qualquer, ela é aluna. Mas para ser estudante, tem que estudar. 90% dos alunos frequentam a aula, assistem todas as aulas, mas voltam para casa e não pegam em nada. Pois é, e aí, nesse aspecto, a gente vê o paralelo com o aluno da escola particular, né? A discrepância é muito grande, porque isso é cultural, isso vem desde o início. Como eu disse, o aluno da escola particular, ele odeia química, igual o aluno da escola pública, mas ele, por exemplo, a maioria deles, eles vivem num sistema integral de ensino, mesmo que não seja obrigatório. Eu dou aula para alunos pela manhã, eles têm aula pela manhã e eles optam, é opcional, ficar à tarde na escola resolvendo questão, tirando dúvida, pegando aula extra,
porque ele entende que precisa, Então, essa atitude de estudar, ela vem porque inconsciente, eu acho inconsciente, ou talvez eles até saibam, que o aprendizado vem da prática. Eu falo muito para os meus alunos durante a manhã, você entendeu aqui na sala, você sabe fazer aqui na sala, mas a partir do momento que você sai da sala, você já perde uma parte, já esquece. Tem que relembrar, tem que revisar, tem que exercitar. Então, e é esse o ponto, porque à tarde, claro, eu não estou falando do pessoal do ensino integral, que aí a gente sabe que principalmente aqui no Ceará o sistema é outro, mas do ensino regular, ele vai para casa ou ele vai cuidar das obrigações, porque muitos a gente sabe, né, que não é tão simples. Às vezes o menino quer estudar, mas ele não tem como. A situação familiar é complicada, né? A situação, às vezes, do próprio aluno, a situação pessoal dele. Enfim, tem vários motivos. A gente sabe que são situações complicadas. Mas, às vezes, não. Às vezes ele tem a opção, ele tem a liberdade, às vezes a família incentiva, mas ele prefere jogar bola, prefere dormir, prefere passar a tarde inteira num celular, numa Netflix ou alguma coisa nesse sentido, entendeu? Vamos pensar em empirismo. Quantos alunos do Moema você tem no terceiro ano que você acredita que estudam? E quantos alunos você tem na escola particular que você acha que estudam? Isso no terceiro ano. No Moema, parando para pensar, deixa eu fazer uma análise aqui. Eu não vou falar nomes, viu? Se vocês do terceiro ano estiverem ouvindo, não vou falar nomes. Se estiver esperando os nomes, pode esquecer. Mas no terceiro A, eu acho que tem 2 ou 3. No B, 2 ou 3 também. No C, 1. Então coloca aí 8. 7 ou 8 no universo de 90? Por aí. Mais de 90, porque as turmas aí devem ter os seus 35 alunos, né? Bota aí mais de 100. Agora, quantas turmas você tem de terceiro ano na escola particular? Olha, lá são acho que 3 ou 4, com mais ou menos a mesma quantidade. E eu posso garantir que a maior parte deles é obrigada a estudar. Não vou dizer que querem, eu garanto que a maioria não quer. Mas eles são obrigados, porque a prova é difícil, o simulado é difícil, os pais estão pressionando. Então, a maior parte, eu não vou nem falar de números, porque são a maior parte. É mais fácil contar quantos não estudam. Porque mesmo os que tiram nota baixa, os que têm um desempenho ruim, é porque estão estudando errado, é porque eles têm mais dificuldade, mas eles insistem mesmo assim. Então a gente pode dizer que a pressão social, a pressão familiar, a pressão financeira conta muito, mesmo para aquele que não gosta de estudar, estude. É isso? Sim, até porque, sejamos sinceros, é muito raro encontrar alguém que gosta de estudar de fato. Eu, por exemplo, eu sou professor de química e muita gente que me ouve falando isso fica incomodado, mas eu odeio matemática. Cara, eu odeio matemática. Os matemáticos, os defensores vão me dizer que mas a matemática é a linguagem do universo. Não, eu sei, sabemos da importância, mas eu odeio matemática. Só que eu tive que estudar muito. Então, é como um remédio, você toma porque precisa. Como que um professor de química não sabe matemática, não sabe propriedades básicas, sei lá, de potência, de raiz, de logaritmo. Um professor de química tem que saber disso. E dependendo do caso, ele tem que saber derivar, integrar, tem que saber EDO. Então, é aquela coisa, não gosto, mas eu preciso, eu tenho que fazer. Quem faz o que quer é criança, como diria a nossa professora de educação física, né? Essa frase está na minha cabeça até hoje. Criança, quem faz o que quer, o resto faz o que precisa. Mas então, por que, na sua opinião, totalmente empírica, os alunos que teoricamente mais necessitam de estudo, os da escola pública, não estudam? A resposta rápida seria cultura. A resposta mais complexa seria projeto de... Eu não vou nem dizer projeto de governo, porque não muda, né? Projeto de Estado. Porque, falando da resposta rápida, cultura, o aluno ele não é acostumado, ele não vive uma rotina de estudo.
desde criancinha que ele pensa que a escola é uma obrigação e quando sai da escola ele está livre dessa obrigação. O aluno da escola pública, na sua maior parte, ele não traça um futuro. E quando ele traça esse futuro, fica no sonho, fica na idealização. Eu quero ser advogado. Ok, o que você tem que fazer para chegar lá? Quais são os passos? Quais são qual é o trajeto? Sabe, não tem isso, não tem isso. Fica na idealização, ele vai para a escola, cumpre a obrigação, volta para casa e vai se divertir. Terminou a obrigação, terminou a parte, né? A parte chata do dia. A escola é a parte chata do dia. Terminou, pronto, vou para casa. Né? Vou me divertir, vou fazer a parte boa. Agora, quando eu falo que é um projeto de Estado, é porque é só parar para pensar. É só parar para pensar. Se a qualidade da educação pública tivesse o mesmo padrão das escolas particulares, não existiria escola particular. Por que um pai e uma mãe vai optar por pagar vários salários mínimos, né? Pelo menos 2 salários mínimos? Eu preciso realmente dar uma noção. Por que um pai optaria em pagar 2 salários mínimos numa escola se tem uma mesma qualidade de graça? Se fosse assim, seria muito fácil. Então, os deputados que fazem as leis, né, porque a gente tem que separar o joio do trigo. Não é juiz que governa o país, não é o juiz que cria lei, não é o presidente que cria lei. A responsabilidade é da Câmara dos Deputados e do Senado, né, do Poder Legislativo. Os filhos dos deputados estão lá nas escolas que têm mensalidades altíssimas, filhos dos deputados, dos vereadores, dos prefeitos, dos governadores, etc. E esses deputados são os mesmos que votam para contingenciar o orçamento para a educação, que incentiva cortes, que incentiva, né, reduzir cada vez mais o investimento na educação pública. Então, é um efeito dominó. Começa lá na Câmara dos Deputados, no Senado, e termina no aluno que acha que o professor é um carcereiro. Acho que é um trajeto que começa lá e termina aqui. O senhor se sentiu em alguma vez carcereiro? Já. Agora eu vou... Meu Deus, a minha chefe vai ouvir esse podcast, será? Provável, né? Tem turmas que eu entro que quando falta aquele aluno ou aquela aluna que é a luz da turma, eu sinto que eu sou literalmente um carcereiro. Porque às vezes a gente olha em volta, a gente olha na turma e a gente não vê ninguém interessado no que você tem para falar. Você sabe que vai falar, e aí vem a questão do profissionalismo, né? Tem professor que quando vê assim, a turma não está prestando atenção, não vou dar aula. Eu não. Eu falo passo a passo tudo que eu tenho para falar, mesmo que eles não estejam absolutamente nem aí. Porque é o profissionalismo, a gente tem que manter, né? Mas eu me sinto um carcereiro nessas situações, onde não tem nenhum aluno que queira aprender, eles estão calados, porque se eles não se calarem, a gente vai ter que tomar outras medidas mais drásticas, né? Então, eu me sinto um carcereiro nesse aspecto. Eu estou lá obrigando eles estão lá contra a vontade deles, eles estão ansiosos para tocar o sinal e eles saírem para o banho de sol. Infelizmente, eu tenho que falar dessa forma, porque eu vejo assim. Falando em carcereiro, o senhor é formado em Química? Sim. Licenciatura ou bacharelado ou 2? Licenciatura, graças a Deus. Uma pessoa licenciada em Química pode fazer alguma droga ou várias drogas? Pode sim, pode. Pode, te digo mais, é comum, pelo menos eu que vim de periferia, né, eu morava na periferia de Teresina, vez ou outra a gente recebe essas propostas indecorosas. Porque o que dificulta, Marcelo, a produção, e aí eu acho que eu posso falar isso, o que dificulta a produção é os compostos químicos, né? Os reagentes que nem sempre são fáceis de achar. Mas a gente sabe como é que funciona, né? O nosso país ele tem exemplo de crime de alto nível, digamos assim, né? Se é que eu posso falar dessa forma. Então, dependendo da complexidade da organização criminosa, eles conseguem todos os reagentes. Eles têm gente no Congresso, a gente está vendo aí a operação que está acontecendo, né, nos jornais. Então, dependendo da complexidade, eles conseguem, sim. E aí, se tiver alguém licenciado, bacharel, que esteja disposto a encarar, o que não é o meu caso,
É fácil de fazer. É fácil. Não é tão difícil, não. Influenciou, sim, a estudar. Quem já assistiu Breaking Bad sabe que o homem é um gênio, mas ele também estudava muito. Na verdade, todo mundo que eu vejo que sabe muito me influencia a estudar. Eu sou uma pessoa que tem consciência que não tenho como saber tudo, mas eu estudo muito. Eu não vou conseguir saber tudo, mas eu quero saber tudo. Eu sempre estou buscando saber mais, estudar mais, entender mais. Então, quando eu via as coisas que aquele cara falava na série, assim como eu vejo os grandes professores que me influenciaram, eu estou sempre buscando mais e mais aprender. Quais são as pessoas que mais lhe influenciaram até hoje? Vamos parar para pensar. Influência. Você fala na educação em si? No geral, na sua vida. No geral, e aí vai parecer ironia, né? Inclusive, talvez eu tenha que me explicar para minha esposa depois, mas Jesus Cristo me influenciou bastante. Por quê? Porque Jesus Cristo é um exemplo. Eu acho que Jesus Cristo é a síntese da bondade. Ele sempre tinha uma resposta inteligente e que realmente pregava o que ele ensinava. É diferente, por exemplo, da hipocrisia que a gente vê em muitos casos, em algumas situações, né? Jesus Cristo é um exemplo de ser humano que eu acho que todo mundo que visa em ser bom, não só por questões religiosas, não só por promessas de paraíso, mas Jesus Cristo me influenciou bastante. E alguns cientistas, né, alguns estudiosos que enfrentaram dificuldades que não eram tão geniais, né, mas que ao mesmo tempo se dedicaram e fizeram grandes coisas. Um caso que eu posso citar é o Carl Sagan. O Carl Sagan. Fale para essa juventude que não viu, talvez nunca tenha visto nada, quem foi Carl Sagan? Carl Sagan, ele foi um divulgador científico. Ele foi um cara que colocava um conhecimento complexo de uma forma simples. E isso é importante porque a ciência tem que ser acessível. A ciência não tem que ficar trancada num laboratório. Eu falo, por exemplo, do que acontece nas minhas aulas, né? Estava falando na aula da terceira série, o Carl Sagan, ele simplificava as coisas. E quando a gente para pensar, a ciência tem que ser pública, tem que ser acessível. Eu falo de coisas, por exemplo, eu posso falar da reação de oxidação do etanol, que forma aldeído, que em seguida forma um ácido carboxílico. Isso é complicado. Mas quando eu falo que, por exemplo, que o etanol é o álcool que está no vinho, quando você esquece o vinho muito tempo aberto, ele sofre uma reação química que forma uma substância chamada aldeído, que é o que dá o gosto amargo, que em seguida ele fica azedo e vira vinagre de vinho, né? E que é justamente por isso, inclusive, que algumas pessoas gostam de utilizar vinho para temperar carne. Isso fica muito mais acessível, isso fica claro. Então, eu busco isso nas minhas aulas. Eu tento fazer isso porque eu acho que a ciência tem que ser pública, acessível, de fácil acesso. Não tem que ser uma coisa distante, sabe? Você falou de Jesus, de Carl Sagan, mais alguém? E a minha tia. Quem é sua tia? Minha tia Alaine, professora de filosofia, eu acho que há uns 30 anos no estado. Ela sempre viu a vida de uma forma positiva, apesar das dificuldades. E foi ela que me apresentou, que me levou para o primeiro grupo de violão clássico, onde eu tinha uns 11 anos, e na adolescência é uma fase complicada, né? E aí, naquela fase, eu conheci a música, e hoje a música é o meu vício. Enquanto eu estou acordado e não estou trabalhando, nem me alimentando, eu estou ouvindo música, né? Então, foi a pessoa que esteve presente na minha vida nos momentos mais difíceis, nas glórias também, nos momentos importantes. Então, ela me influenciou bastante a tentar ser o melhor, a tentar ajudar as pessoas que eu gosto, entendeu? Acho que essas três personalidades. Professor Miguel, o senhor falou da sua tia, que é filósofa, professora de filosofia do ensino básico, e que ela o levou para assistir a uma apresentação de violão clássico, não é isso? Sim. Qual a importância dessa apresentação que o senhor foi para a sua vida?
Marcelo, eu acredito que existem algumas experiências que mudam a nossa vida para sempre. Essa foi uma delas, porque a música, ela tá na minha vida desde esse período. Eu sou um viciado em música, eu toco alguns instrumentos, eu já fiz apresentações clássicas, já fui violonista clássico, mas eu também já toquei em bares à noite antigamente. Então, tem gente que recorre, na verdade, né? Que recorre à atividade física, tem gente que recorre à pintura, tem gente que gosta de poesia. O meu negócio é música. Música é meu vício. Quando eu acordo, eu tô ouvindo música. Quando eu vou dormir, eu tô ouvindo música. Então foi nesse dia que eu me liguei à música, na verdade. Por que que o senhor não fez faculdade de música? Porque a gente tem que ser esperto. Músicos são burros. Não que sejam burros. Eu prefiro o termo ingênuo. A gente vive num país com crise de cultura. E ok, eu sei que nesse aspecto eu vou receber crítica de alguns colegas, mas se você abre o Spotify, né, com o aplicativo onde a gente provavelmente vai estar, e pega as 50 músicas mais ouvidas do país, é uma coisa absurda, uma pobreza cultural, uma pobreza técnica, uma coisa assim que não são cantores, porque a maioria usa artifícios de tecnologia para mudar a voz, eles não fizeram as músicas, não tem mais instrumento musical, é tudo feito no computador. Então, para alguém como eu, que gosta da música como ela realmente é, feita no instrumento musical, né? Eu estudei história da música, eu vi música clássica, eu aprendi vários instrumentos, aquelas partiturazinhas, etc, etc, etc. E eu confesso, inclusive, que é um preconceito meu, uma coisa que eu tenho que resolver. Antes que alguém vá dar hate aí nos comentários, é uma coisa que eu tenho que resolver, mas eu sabia que não ia fazer sucesso com a música que eu gostava. Se eu fosse fazer sucesso, era com a música comercial, e eu não estava disposto a passar a minha vida fazendo isso. Então, fazendo sucesso, por exemplo, com rock, com jazz, com blues, não ia para frente, nem em Teresina. Eu acho que no Brasil, de maneira geral, é difícil. Então, eu pensava em alguma coisa que me desse dinheiro rápido e que eu conseguisse fazer com prazer, né? Eu costumo dizer que o meu primeiro sonho da vida era tocar no Rock in Rio. O segundo é ser um professor de química de sucesso. Então, eu fui para a minha segunda opção, Marcelo. Qual é a sua banda favorita? Metallica. Falo indiscutivelmente, o Metallica me marcou. Houve uma época que eu era tão viciado, mas tão viciado, que eu sabia tocar a maioria das músicas na guitarra. Hoje eu sei menos porque o trabalho me tira tempo. Eu não tenho mais 8 horas por dia para ficar tocando. Mas é o Metallica. Beatles ou Rolling Stones? Beatles, pela inovação. Mozart ou Beethoven? Beethoven, porque ele foi mais obstinado. O Mozart era um gênio, o Beethoven, surdo, ele conseguiu compor. Então, Beethoven. Heitor Villa-Lobos ou... Meu Deus... Heitor Villa-Lobos... Vai ser um difícil arrumar um para bater esse. Oh, meu Deus... É Carlos alguma coisa o nome do cara. Por mim, pode parar no Heitor Villa-Lobos, porque é a certeza que eu vou escolher ele. Meu Deus, esqueci o nome dele agora. Elton John ou Freddie Mercury? Freddie Mercury. Roberto Carlos ou Fábio Júnior? Me pegou. Fábio Júnior, porque eu acho mais autêntico. Titãs ou Legião? Legião, por causa do apelo emocional. Rita Lee ou Zélia Duncan? Rita Lee. Vamos para a última. Tim Maia ou Jorge Benjó? Tim Maia 1000 vezes. Hoje
Faltam mais ou menos uns 80 dias, eu acho. Não, 70 dias para a prova do Enem. É isso aí. Como é que o aluno do terceiro ano do Moema deve se comportar daqui para lá? O que dá para ele fazer? Eu acho que até uns 10 dias antes, ele pode tentar aprender o máximo que ele puder. Focar no que mais cai. Na internet tem um monte, né? Veja o que mais cai em química, o que mais cai em física, em história, em geografia. Nos últimos 10 dias, fazer questão, reforçar o que ele já sabe. E no último dia, no sábado, aquele sábado, ele largar tudo de caderno, largar livro, videoaula, não pensar em estudo. Porque é uma coisa que eu falo para eles, Marcelo, o Enem é uma prova que testa o intelecto, claro, mas também testa preparo físico e o mental. O cidadão ele tem que estar bem de saúde, ele não pode estar sobrecarregado de cansaço, ele tem que estar leve da cabeça. Então, nas vésperas de Enem, no meu caso não foi vésperas porque eu fiz a prova na época em que era 2 dias seguidos. Era sábado e domingo. Na minha sexta, eu fui jogar bola na quadra, eu joguei videogame, comi muita besteira, não ao ponto de ficar com diarreia e perder a prova, é importante, né, pessoal? Mas comi muita coisa bacana, coisa que eu gostava, e fui dormir leve. Acordei para outro dia leve, e é isso que eu recomendo. E naquela época, a prova era de manhã. Pois é. Hoje é de tarde, não tem essa, né? Começava 9 horas, hoje começa uma fecha os portões, acho que começa 1h30, né? Exatamente. O que você poderia ter feito que você não gosta de lembrar? Que poderia ter feito e não fez? Eu acho que estudado mais no início da minha graduação, eu demorei a perceber. Ok, que como eu entrei com 16 anos, era complicado cobrar essa maturidade de mim. Mas ainda assim eu penso que, por exemplo, se eu tivesse me formado com 20 anos, ao invés de 22, seria melhor, talvez eu estaria bem melhor hoje, né? Então eu queria ter estudado mais no início da minha graduação para ter perdido menos tempo com brincadeira. Então você recomenda para o teu aluno ter pressa? Não pressa, não falo pressa, mas que ele não perca tempo. Tem coisa que não tem como acelerar na vida de uma maneira geral, tem coisa que tem que esperar o tempo. Mas quando essa oportunidade chegar, aproveitar. Temos nosso próprio tempo? Deixa eu pensar, que agora tu me pegou. Acho que sim. Eu acho que o tempo, se a gente for tentar lutar contra ele, a gente perde. Se a gente for trabalhar com ele, fica mais fácil. Quais são as dores e as delícias de ser o Miguel? Eu acho que a dor é pensar demais, cara. Eu me considero um cara muito racional, eu não paro nem dormindo. É uma curiosidade, né? Uma coisa que não se fala em sala de aula. O meu sono é muito leve. A pessoa me chamar, eu já acordo, não interessa o horário da noite. Então, como uma pessoa racional que sempre pensa demais, a cabeça não desliga. Mas a parte boa disso é que também o fato de você ser racional impede que você cometa erros, como é que eu posso dizer? Erros crassos, né? Eu me orgulho de não ter erros que muita gente da minha idade já teve. Por exemplo, agora eu vou ser pai, no final do ano eu vou ser pai, porque eu escolhi ser pai. Eu tenho 29 anos e decidi que vou ser pai, entendeu? Eu não me tornei pai na adolescência, eu não me tornei pai como um universitário liso que não tinha onde cair morto. Então você escolhe, você pensa e você decide quando vai fazer certas coisas e não é simplesmente governado pelos instintos. Então a minha racionalidade é a parte boa e a parte ruim. Ser racional é intenso. Eu acho que eu posso resumir com intensidade, porque, como eu acabei de dizer, é ruim e é bom, e é intenso nos dois casos. Ser emotivo é difícil para mim. Difícil. Por que é difícil ser emotivo? Porque a racionalidade é o oposto da emoção. Eu tento ser mais sensível no meu dia a dia, eu faço o possível para não virar um robô, não virar uma máquina. Mas para quem viveu sendo racional a vida toda é muito complicado.
Inteligência artificial É uma arma muito poderosa e, como toda arma, pode ser usada para o mal. A verdade Um ponto de vista. A mentira Outro ponto de vista. Fale sobre o ponto de vista da verdade e o ponto de vista da mentira para a gente. A verdade ela é baseada no que a gente considera como... como é que eu posso dizer? Eu vou tentar elaborar. Não estava preparado para essa pergunta. Por isso que eu gosto, né, de ser surpreendido. Tem muita coisa que a gente considera como verdade que não necessariamente é. Eu vou te dar um exemplo. A gente ouve muito falar que água e óleo não se misturam. Água e óleo não se misturam. Mas se a gente for na química, é uma mistura, uma definição de mistura. Mistura heterogênea, aquela mistura que tem mais de uma fase. Eu consigo ver a água, consigo ver o óleo. Os dois estão no mesmo sistema e eles se misturam sim. Se eu for falar que água e óleo se misturam na minha sala de aula ou para professores de química, eles vão concordar e vão dizer que é verdade. Agora, se eu for falar isso, por exemplo, para minha avó, que não teve estudo, que não teve instrução, ela vai dizer que eu estou mentindo. E a mentira? Da mesma forma. A gente viu aí na pandemia um caso onde um remédio ficou muito famoso. Ivermectina. Né? Ivermectina, cloroquina, hidroxicloroquina. Quando essa história surgiu, Marcelo, eu como professor de química, quando saiu os primeiros ensaios da cloroquina, da hidroxicloroquina, eu fui um dos primeiros a compartilhar. Mas como todo cientista prudente, eu disse, gente, estudos preliminares, pode ser uma saída para o Covid, etc, etc, etc. Naquele momento, era verdade. Agora, a ciência ela só funciona se ela puder ser replicada em qualquer lugar do mundo. Outras pessoas testaram as hipóteses que estavam naquele artigo e viram que não funcionou. Agora é mentira. Agora, hidroxicloroquina não serve para Covid, ivermectina não serve para Covid. Então, eu gosto de usar o exemplo da ciência porque o pessoal confia muito nos cientistas. A ciência prova isso. Até na ciência tem coisa que no momento é verdade, no outro momento é mentira. Então, é uma coisa que depende muito do ponto de vista. Meus hobbies são... Música. É importante lembrar música. Fazer churrasco no final de semana. Eu gosto muito, eu sou um entusiasta de churrasco. Eu gosto de fazer várias carnes diferentes, de pontos de vista, de pontos de carne diferentes, né? Inclusive, fica aí o alerta, né, gente? Se a carne está assada demais e todas elas têm o mesmo gosto, é porque não soube, a pessoa não soube preparar, né? Por isso que eu digo, eu sou contra aquela carne que é muito assada, porque todas têm o mesmo gosto e você não percebe a diferença entre os cortes, né? Defina pra gente o que é um churrasco. Um bom churrasco? Sim. Um bom churrasco, ele tem várias opções de carne. As carnes estão no ponto ideal para se perceber a diferença. Porque, veja, por que eu estou insistindo nisso? Porque se você compra 1 quilo de picanha e 1 quilo de coxa mole e ambos têm o mesmo gosto, é porque não souberam preparar. Então, ok que muita gente tem resistência, né, naquele ponto rosinha, vermelhinho e tal, mas quando passa do ponto, você não sente o gosto, você não sente a diferença. Então, eu acredito que carnes diferentes, nos pontos corretos, uma bebida, não vou fazer apologia a nenhum específico, né? Mas a bebida de preferência de cada um, uma musiquinha para animar e pessoas para compartilhar. Como se prepara um bom churrasco? Primeiro, você escolhe os cortes. No seu caso, quais são que você geralmente escolhe para você? Gosto muito de alcatra, maminha. O pessoal fala muito da picanha, mas eu não sou assim, para mim não é unanimidade, não. Eu gosto muito desses dois, alcatra e maminha. Eu gosto de fazer ao ponto, não é mal passado, né? Não é com a fibra exposta, mal passado, mas também não é aquela carne acinzentada, é aquela carne que está molinha, que a gente desmancha pegando com a mão, entendeu? Uma carne que é bem preparada, você não precisa de faca para cortar, você puxa ela e ela sai, entendeu? Então você coloca um corte bacana, escolhe um corte bacana,
O carvão tem que ser aquele que não seja muito esfarelado, tem que ser um carvão resistente para manter a brasa por muito tempo. Eu acredito que também é o ideal ter uma guarniçãozinha, né, para acompanhar a carne, para dar aquela quebrada. E Qual é o sal que você usa? eu gosto do sal de parrilha, porque o sal grosso, às vezes, ele não derrete a tempo. Desidrata a carne. Isso, às vezes ele não derrete a tempo, desidrata a carne, às vezes você morde um grão de sal e é triste, né? E o sal comum, ele é absorvido muito rápido e a carne perde o ponto. Entendeu? Então o sal de parrilha tem um tamanho ideal que serve para qualquer carne, na minha opinião. Aí você fala música, churrasco, mais algum outro hobby? Ler também, eu gosto muito de ler. Indica pra gente 3 livros, ou livros que te marcaram. Livros que me marcaram. O primeiro, vou dizer mais uma vez, não é ironia, mas a Bíblia. Por quê? Porque a Bíblia, ela tem muito ensinamento muito bom, sabe? Muito bom, ensinamentos importantes, como, por exemplo, o livro de Eclesiastes, que ali é uma lição de vida. Além da própria vida de Jesus, é claro, o livro de Eclesiastes, para mim, é uma lição de vida. Então, a Bíblia, em primeiro lugar. Em segundo, A Arte da Guerra. É um livro denso, de uma leitura complicada, se optar pelo original, mas que ensina a gente a viver em sociedade. E O Mundo Assombrado pelos Demônios, do Carl Sagan, que dá uma visão humanista de ciência para a gente e nos alerta contra os pseudocientistas, os trambiqueiros de plantão que estão doidos para tirar dinheiro ou atenção da gente, que é quase a mesma coisa. Tira só uma dúvida para ficar bem claro. O Arte da Guerra tem 2 autores que escreveram o livro Arte da Guerra. Um é o Sun Tzu, que eu acho que você está falando dele, Sim. E outro é o Maquiavel, até o do Sun Tzu, né? Isso, Sun Tzu. Indica pra gente agora, Miguel, 3 séries que você gostou muito. É suspeito eu falar de Breaking Bad, mas eu tenho que dizer, né? Eu acho que é unanimidade entre os críticos. Se for perder para alguma série, só para os Sopranos, né? Porque também é outra série fantástica. Então, Breaking Bad disparado em primeiro lugar. A série Chernobyl, que tem na HBO também, que tem uma perspectiva histórica muito fiel do que aconteceu. É uma série que me marca não só pela questão da ciência, claro, mas pelo arcabouço político da época. Né? A Guerra Fria. Isso, Guerra Fria, a tensão da derrocada da União Soviética, que já estava em crise naquela época já. Né? E é uma série muito fiel, porque eu como da química, eu estudei o processo do que aconteceu em Chernobyl, e é uma série que retrata muito bem. E uma série leve, Marcelo, que eu recomendo, assim, é Modern Family. É uma série de comédia, humor leve, não é nada assim, né? É uma série que eu terminei de assistir recentemente com a minha esposa, que mostra no cotidiano das famílias as coisas que acontecem ao nosso redor, né? E é bom também uma sériezinha leve pra gente dar uma relaxada. 3 filmes. 3 filmes, vamos lá. O que me marcou, eu acho que é o filme da minha vida, que eu assisti quando eu era adolescente, que até hoje faz sentido pra mim. As Vantagens de Ser Invisível. É um filme muito bom para todo adolescente. Muito pesado, mas muito bom, muito bonito. Sim. As Vantagens de Ser Invisível é o filme da minha vida, que naquela época da adolescência, eu assisti quando lançou, 2011, eu tinha 15 anos. Eu passei esse filme em sala de aula. Pois é um filme... Hoje eu não passaria. Porque a gente sabe como é que funciona hoje, né, Marcelo? Mas enfim, é um filme que para mim foi marcante. Um filme do Steven Spielberg que é AI, Inteligência Artificial. Lindo, muito lindo. É um filme muito bacana e que mexeu muito comigo na época, que mexe até hoje. E todo mundo que teve uma boa mãe ali corta o coração. Pois é muito complicado. E eu acho que esse, com base no livro que eu li recentemente e que se tornou um dos filmes da minha vida, que eu já tinha assistido antes, e agora, depois do livro, voltei a assistir, para mim é muito bom, é O Advogado do Diabo, que trabalha o lado humano dos seres humanos. Né? Só tenho a dizer isso, eu não vou dar spoiler, não. A pessoa que estiver curiosa vai assistir. Quimicamente falando, o que é a vida? A vida, quimicamente falando, é um conjunto de aminoácidos que viram proteínas, que viram tecidos, células e átomos e
Basicamente, um conjunto de átomos que se aglomeram de uma forma única e que caracteriza aquele ser. Nem só um ser humano, mas o ser. Uma barata, um leão, um coelho, uma pessoa. Só existe um exemplar naquele jeito, daquela forma. Quimicamente falando, o que é a morte? A morte é quando as reações não acontecem mais naquele corpo, acontecem fora, na decomposição. Naquele corpo não tem mais reação química. Quimicamente falando, o que é o amor? O amor é uma descarga muito pesada de ocitocina, adrenalina, serotonina, hormônios que fazem a gente se sentir muito bem, mas que ao mesmo tempo nos cegam. Não é paixão aí? Também. Mas a paixão é a ilusão do amor. Na paixão você acha que ama aquela pessoa. Então, acho que eu posso extrapolar do ponto de vista da química para as duas coisas. Tem alguma coisa que você quer falar e eu não perguntei? Eu tenho 3 tatuagens. Uma delas, já falei para todo mundo que é próximo de mim, já sabe de qual tatuagem eu vou falar. É um versículo bíblico. Eclesiastes capítulo 1, versículo 18. O conhecimento é diretamente proporcional ao sofrimento. Quanto mais você sabe, mais você sofre. A ignorância na prática é uma bênção. A pessoa que não sabe, a pessoa ignorante, com certeza é mais feliz do que aquele que sabe. E vale a pena ser um sapiente? Eu acho que essa escolha é exclusiva de cada um. Há quem prefira saber mais e há quem prefira saber menos. Você preferia ser um analfabeto feliz ou Carl Sagan depressivo? Eu preferia ser um analfabeto feliz, Marcelo. É uma vida mais tranquila, vai. Eu queria que o meu único problema fosse a zaga terrível do Corinthians, tá bom? Seria o meu único problema. Se o meu único problema fosse esse, eu estava feliz. Você falou das 3 tatuagens. Um é o Eclesiastes, o versículo do Eclesiastes, as outras 2 é o quê? A segunda que eu fiz é uma clave de Fá, que é um símbolo musical. A bateria? Não, é uma clave que é utilizada nos instrumentos mais pesados, como contrabaixo, órgão. É da mesma família, do mesmo grupo que a clave de Sol, que é aquele mais comum, né? Que é aquele Szinho, etc. Nós temos as 3 claves, né? Fá, Dó e Sol. E Sol, exatamente. E a terceira, que foi recentemente, que foi num momento chave da minha vida, é a equação de Arrhenius. É uma das equações que, na minha opinião, descreve a vida. Nunca ouvi falar. É uma equação que relaciona o fator pré-exponencial, que na prática fala sobre os choques efetivos das moléculas, que a gente pode interpretar como as dificuldades da vida, né? As coisas que acontecem na vida, as ocorrências. Ela relaciona também a energia de ativação, que é como se fosse uma espécie de objetivo que você tem que atingir para conseguir conquistar alguma coisa, como se fosse uma montanha que você tem que escalar para chegar no seu objetivo. Relaciona também a temperatura, que quanto maior a temperatura, maior é a energia de ativação, ou seja, quanto maior é o desconforto, a pressão, maior é a força que você tem para chegar no seu objetivo. E tudo isso relacionado com uma constante, que na minha concepção é necessário sim manter uma constância para a gente conseguir atingir esse objetivo. Educação para mim é um motor transformador, é o que pode mudar a vida de uma pessoa para melhor ou para pior. Maria Laura é e será? Ana Laura vai ser burguesinha, vai ter a vida fácil, Marcelo. Os dela não tiveram uma vida muito simples, muito fácil de lidar, mas ela não vai poder chegar na terapia reclamando da vida dela não, tá bom? Ela vai ter uma vida muito fácil, vai ser muito amada. Seja bem-vinda, Ana Laura. E professor Miguel, muito obrigado. Agradeço, presidente, pelo convite. Estamos sempre à disposição para bater um papo. Você que ouviu essa conversa e gostou, dê um like. Se não gostou,
dê um dislike. Gostou? Compartilhe. Não se inscreveu no canal? Se inscreva. Professor Fernando está chegando. Boa tarde. Moema-se.